Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua casa nesta manhã em mais um devocional, sendo mais parecido com Cristo. E nessa manhã eu quero ler um texto que está no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, que diz o seguinte: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Aqui no livro de Hebreus, Paulo está falando sobre uma liderança da igreja, mas eu quero trazer aqui para um contexto geral de liderança no Brasil. Aqui nós ouvimos de que nós devemos nos sujeitar à liderança. E eu te pergunto, será que no ambiente de trabalho, será que nós estamos nos sujeitando às lideranças? Será que nós estamos nos sujeitando aos nossos chefes? Aquilo que eles pedem para a gente fazer? Será que nós estamos fazendo com que o trabalho deles seja uma alegria ou nós estamos fazendo com que o trabalho deles seja um peso? Cada vez mais eu faço alguns trabalhos de intervenção e eu percebo que funcionários, que colaboradores têm feito a vida dos seus patrões, a vida dos seus liderados, a vida dos seus líderes um peso e não uma alegria. Em vários lugares que a gente vai fazer o trabalho na parte da psicologia organizacional, trabalhar com gestão de pessoas, trabalhar com comportamento, trabalhar com perfil psicológico para saber quem é líder, quem pode estar trabalhando em tais setores, quem tem um perfil diferenciado. A gente percebe que há sim uma dificuldade das pessoas se sujeitarem uns aos outros. As pessoas elas não querem mais ouvir das suas lideranças um direcionamento. Eles fazem como eles acham que tem que fazer, da forma como eles bem entendem. Por quê? Porque nós viemos de uma geração onde nós não tivemos mais um direcionamento, onde muitos pais deixaram seus filhos fazerem o que bem entender, o que eles mais querem fazer. Pode fazer, filho, não tem problema. Pais que esqueceram de direcionar os seus filhos, de darem uma direção. Nós não estamos falando aqui sobre uma geração que foi melhor, uma geração que foi pior. Nós estamos falando de uma geração que não soube compreender o seu processo, não soube compreender o seu lugar, não soube compreender o seu posicionamento. Porque cada geração é diferente. Não adianta eu querer comparar a minha geração com a geração do meu pai. São gerações diferentes. Não adianta eu querer comparar a minha geração com a geração da minha filha. São gerações diferentes. A questão é que os meus pais prepararam um caminho para mim. E a questão é que eu estou preparando um caminho para as minhas filhas. E as minhas filhas têm que preparar um caminho para as próximas gerações. Não se trata da minha geração ser melhor ou pior. Não se trata da geração do meu pai ser melhor ou pior. Se trata de que os meus pais souberam preparar um caminho para mim. E se trata de que eu estou sabendo preparar um caminho para as minhas filhas. Muitos de nós acham que a geração dos nossos pais foi pior ou melhor do que a nossa. Muitos pais acham que a geração deles foi melhor do que a geração dos seus filhos. Mas não se trata sobre ser melhor ou pior, se trata de você ensinar um caminho para as pessoas saber conviver baseado na realidade que estão vivendo. Meu pai não tinha celular, meu pai na época dele não tinha televisão, eu já tive televisão preto e branco, eu tive no ano de 2002 celular, a minha filha quando nasceu, ela já teve acesso a toda a tecnologia que o meu pai não teve. Então, como é que eu vou comparar a geração do meu pai com a geração da minha filha? Eu não posso fazer isso, mas eu tenho que preparar a geração da minha filha para viver diante desse contexto, dessas tecnologias, de tudo que está vindo agora, para ela poder viver em harmonia, para ela poder viver com a saúde mental em dia, para ela poder saber se sujeitar às autoridades, saber viver em comunidade, saber viver em comunhão, ter um bom relacionamento com pessoas. Cabe a mim ensinar isso a ela, cabe a mim, a geração que está aqui agora, abrir caminho para essa geração que está vindo. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez quando encontrou João Batista batizando. João Batista veio antes de Jesus, uma geração que estava preparando e abrindo o caminho. Jesus veio e tinha total autoridade, mas se sujeitou à autoridade de João Batista, dizendo: ei, é você que tem que me batizar. E João Batista fala assim: não sou digno nem de desamarrar as tuas sandálias, quanto mais eu te batizar. E Jesus fala: ei, eu vim para ser batizado por você. E o céu só se abriu quando João Batista batizou Jesus.
ali o céu se abre. Sabe quando que o céu se abre? Quando nós nos sujeitamos à autoridade daqueles que já abriram um caminho para nós. E quando essas pessoas compreendem que não importa quem é maior ou menor, importa que nós saibamos abrir caminho para ensinar a geração que está vindo a viver diante das dificuldades, diante das alegrias, diante das tecnologias, diante de tudo o que está à frente, que está vindo. Temos que preparar essas pessoas para saber viver em harmonia, em comunhão e principalmente saber viver com Jesus no coração, porque não se trata de compreendermos a Bíblia, não se trata de sabermos tudo da palavra, se trata de nós sabermos quem é Jesus e de vivermos aquilo que Ele quer que a gente viva. Então Hebreus vai dizer bem claro, se sujeitem às autoridades. Mas como que eu vou ensinar essas pessoas a se sujeitar às autoridades se nem eu mesmo me sujeito? Começa por você. Se você se sujeita às autoridades que estão, se você se sujeita à tua liderança, e se você faz com que a tua liderança entenda que o trabalho deles não é um peso, mas é uma alegria, se você começa a fazer isso, as pessoas que vêm atrás de você, ou seja, as tuas gerações que estão vindo atrás de você, vão começar a olhar para você com exemplo, porque é através do exemplo que nós educamos. Muitas vezes queremos educar nossos filhos com as palavras, faz isso, faz aquilo, mas nem nós não fizemos. A gente quer fazer as nossas filhas orar. Se a gente não ora, elas não têm exemplo em casa. Queremos que as nossas filhas sejam educadas no colégio. Se quando nós vamos para o colégio não somos educados com o professor. Queremos que as nossas filhas se sujeitem às lideranças e autoridades eclesiásticas, quando nem nós nos sujeitamos. Então, quando isso acontecer, quando nós prepararmos um caminho através das nossas atitudes e posições, e os nossos filhos verem a gente fazer isso, eles vão entender, é isso que eu tenho que fazer, porque o meu pai está fazendo. A nossa filha vai fazer aquilo que eu estou fazendo, que a minha esposa está fazendo. Por quê? Porque nós somos uma geração que temos que abrir caminho para as próximas gerações entenderem e se sujeitarem às suas lideranças, aprendendo a viver em comunhão, em comunidade, aprender a viver baseado no que a palavra diz, para que a vida dessas pessoas não seja um peso, mas seja uma alegria aqui na terra. Assim como João Batista batizou Jesus, que era maior do que ele, mas Jesus entendeu que não se trata de quem é melhor ou pior, não se trata de quem é maior ou menor, se trata de quem vai abrir o caminho e entender que está vindo uma geração que precisa de alguém que abriu um caminho. Se trata de geração que prepara a próxima geração. Então que você seja uma geração hoje que esteja preparando o teu filho para o que está vindo por aí. Que você abra o caminho para o teu filho compreender o que ele tem que viver. Não baseado naquilo que você viveu. Teus filhos talvez não vão ter que fazer aquilo que você fez. Sabe? Teus filhos não vão precisar passar pela guerra que o teu pai passou. Teus filhos não vão ter que passar pela guerra que o teu tataravô passou. Mas eles vão ter que aprender a conviver baseado naquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Porque você tem que preparar o caminho para as próximas gerações, para que eles aprendam a se sujeitar. E nós temos pessoas que não conseguem viver a palavra de Hebreus, capítulo 13, porque não aprenderam e não viram a sua casa se sujeitando às lideranças. E hoje não conseguem se sujeitar à liderança também, porque não tiveram exemplo vindo de casa. Que nós possamos no dia de hoje ser exemplo para os nossos filhos, para que eles possam se sujeitar a toda a autoridade, seja ela no trabalho, a autoridade eclesiástica, um prefeito da cidade, um policial militar, um policial civil, seja ele quem for. Só assim nós vamos conseguir transformar e dar um norte, uma direção às gerações que estão vindo. Que isso esteja cravado essa semana aí no teu coração, que você possa ouvir essas palavras e colocá-las em prática em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe essa semana, que Ele te guarde e que te dê muita paz, paciência e força para passar por cima de todos os obstáculos, em nome de Jesus. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe.